Boa noite. Mais uma live aqui na Setar. Sejam bem-vindos, meus amigos. Boa noite, Ana. Boa noite, Jean. Vamos dar um tempinho para o pessoal entrar para a gente poder começar a live de um assunto mega importante, muito polêmico e muito ainda cheio de preconceitos, né? Então hoje a gente vai falar um pouco sobre depressão e como a reflexologia pode ajudar a tratar essa patologia tão grave que tem prejudicado tantas pessoas, né? Então vou dar um tempinho aqui para que as pessoas possam ir entrando. Sejam todos bem-vindos, meus amigos. É muito bom estar aqui com vocês, retornando das férias agora. Amanhã volto às atividades lá na Setar de atendimento. E hoje à noite, com essa live aqui iniciando e falando de depressão. E sejam todos muito bem-vindos e é muito bom estar aqui com vocês novamente, né? Olá, Marisa, tudo bem? Boa noite, Karina. Boa noite a todos que estão aqui. A Ana, do Espírito Santo. Denis, boa noite. Muito bem, muito bem. Então, nós vamos falar aqui sobre depressão. Vamos falar sobre os sintomas de depressão. Vamos falar sobre os tratamentos de depressão, o que a pessoa deve fazer quando está com depressão. E vou contar 3 casos interessantes aqui para vocês sobre depressão. Vou contar um caso meu, um caso da Érica e um caso de um interagente que eu tratei lá no início do trabalho. Boa noite, William. Sejam todos muito bem-vindos, tá bom? Boa noite, Tamires, também. Então vamos lá. Eu sou reflexoterapeuta há mais ou menos uns 9 anos. Hoje eu tenho mais de 20 mil horas de trabalho com a reflexologia atendendo pessoas. Hoje minha atividade principal, a maior parte é me dedicar à escola, na verdade, né? A escola de reflexologia. Mas nesses últimos 9 anos, meu trabalho principal foi atender as pessoas dentro do trabalho terapêutico como reflexoterapeuta. E logo de cara, quando eu comecei a trabalhar com a reflexologia, eu atendi muitas pessoas com depressão. E como eu atendi a domicílio, isso foi algo assim que colaborou muito ali com o início do meu trabalho, pois as pessoas que têm depressão, elas têm muitas dificuldades de manter uma rotina e de se comprometer com algumas atividades. Então isso colaborou ali com o meu início de trabalho e fez com que eu atendesse muitas pessoas com depressão. Então, eu atendi muitas pessoas com depressão, com síndrome do pânico. E para começar essa live aqui, eu gostaria de comentar com vocês um caso que eu tratei de síndrome do pânico. Deve-se fazer mais ou menos uns 8 anos isso. E foi um caso muito interessante de uma jovem senhora que me procurou com síndrome do pânico para ajudá-la, né, para poder tratá-la. Ela já fazia acompanhamento com outros profissionais e ela já tinha me procurado, mas tinha algum receio de buscar ajuda, porque terapia, muitas vezes, as pessoas entendem como coisa para louco, né? Antigamente se falava que terapia era só coisa para louco, né? Então ela tinha esse preconceito dentro dela também. Mas a patroa dela, a chefe dela, que fazia o tratamento comigo, me indicou para que ela pudesse passar comigo e pediu para eu conversar com ela, né? Então nós batemos um papo uma primeira vez, mesmo assim ela foi meio resistente, mas após algum tempo realmente a coisa se complicou mais e ela me procurou e nós iniciamos o tratamento para síndrome do pânico. E foi muito interessante porque as pessoas não conhecem muito bem como que funciona a reflexoterapia, né? A reflexologia, ela parte de um princípio de estímulos, a reflexoterapia podal, ela parte de um princípio de estímulos em terminações nervosas nos pés. E é como se existisse ali uma correspondência de cada órgão. E à medida que a gente vai estimulando aquelas terminações nervosas,
um reflexoterapeuta ele consegue entender pelas sinalizações que ali estão como aquela pessoa pode estar num sentido físico e num sentido emocional. É claro que nós não fazemos nenhum diagnóstico, mas dá para ter uma boa percepção do que está acontecendo ali com aquela pessoa. Então nós começamos o tratamento e fomos dando sequência nesse tratamento. E a cada semana eu fui dando os estímulos, perguntando algumas funções simples ali para ela, né, do dia a dia dela, que ela tinha muita insônia, que é uma característica muitas vezes de quem tem depressão, muita insegurança, muita indecisão, apatia, falta de motivação. Então ela tinha ali um conjunto de circunstâncias e de emoções que estava paralisando a vida dela. Ela estava com dificuldade de enfrentar essas circunstâncias, mas ela ainda, como ela procurou ajuda logo no início, apesar de ter sido resistente, isso foi mais simples da gente poder tratar. Então ela fazia tratamento com médico psiquiatra também. E foi interessante que à medida que as sessões foram acontecendo e a gente foi batendo um papo, e a cada sessão eu ia analisando as sinalizações que tinham no pé dela, e a gente ia batendo um papo sobre a história da vida dela, sobre a história dos pais dela, e a gente foi identificando alguns padrões que eram inclusive familiares. E o mais interessante de tudo isso era o preconceito que ela tinha, inclusive com ela mesma, por estar passando por aquela circunstância. Vou encurtar aqui, por ser uma live, né? E tem outros assuntos para poder falar. E quando nós estávamos já no final do tratamento, na verdade ela já estava bem, já tinha voltado a todas as rotinas dela normalmente. E na penúltima sessão dela, eu fiz algumas perguntas para ela, né? O que ela tirava do tratamento de positivo, o que o tratamento ajudou ela e que lição que ela tirava de tudo isso. E foi muito interessante uma fala dela, que quando eu fiz essa pergunta para ela inclusive se emocionou muito e escorreram algumas lágrimas, né? E ela disse o seguinte, ela me disse assim: Daniel, sabe o que mais me dói em todo esse processo que eu passei? Claro que eu não imaginava o que era, né? Ela me disse o seguinte, que o que mais doía nela é que antigamente, antes dela ter a síndrome do pânico, ela achava que depressão e síndrome do pânico era frescura. E quando ela passou a ter aqueles sintomas, ela conseguiu perceber que não era frescura aquilo que ela sentia e que as pessoas sentiam. Então ela não conseguia entender e compreender as pessoas à volta dela e que tinham depressão ou síndrome do pânico. E então por isso que foi tão dolorido para ela também o processo, porque existia um preconceito envolvido em toda essa circunstância que estava acontecendo com ela. Então a primeira informação importante da gente tirar aqui dessa história, não sei se você ou alguém que você conhece ou você que está estudando para ser um terapeuta, é entender que depressão não é frescura. Síndrome do pânico não é frescura. Realmente é como se a pessoa perdesse o controle sobre o corpo dela, sobre as vontades dela, e ela não tivesse forças para poder desenvolver as atividades rotineiras do dia a dia dela. Aquilo que antigamente era normal passa a ser necessário um esforço extraordinário para conseguir ser feito e muitas vezes não consegue. Até porque, por exemplo, a depressão ela acaba gerando um desequilíbrio em neurotransmissores mega importantes de funcionamento, para um bom funcionamento do nosso corpo, como a serotonina, a noradrenalina, a melatonina e a dopamina, entre outros, tá? Só para vocês entenderem. Então, existe o corpo ele deixa de funcionar de uma maneira adequada e começa a funcionar de uma maneira em desequilíbrio. E isso vai fazendo, isso claro que não acontece do dia para a noite, é algo que vai se agravando com o tempo e a pessoa ela vai se afundando
e quando ela não tem uma percepção, ela pode entrar numa depressão muito profunda, onde ela mesma não se entende e as pessoas que estão à volta dela também não entendem. Então, primeira coisa importante da live de hoje é: depressão não é frescura. Segunda coisa importante é mega importante procurar ajuda, não só de um profissional, tá, gente? Mas muitas vezes de vários profissionais. Muitas vezes é necessário buscar a ajuda de um psiquiatra, porque talvez seja necessário realmente entrar com a medicação, na maioria dos casos. Procurar ajuda de um terapeuta, que seja um psicólogo, um psicanalista, ou nós que somos reflexoterapeutas também, ou outros profissionais. Existem muitas técnicas fantásticas de terapia hoje, para que a pessoa possa se entender melhor e conseguir se tratar, né? Para poder entender. A depressão ela não surge do nada, isso é mega importante, e muitas vezes ela vem de um fator genético. E isso vai se agravando conforme o tempo vai passando, né? Muitas vezes as pessoas confundem a tristeza profunda, a tristeza com a depressão. A tristeza, geralmente, ela tem uma raiz, ela tem uma causa, né? E ela pode durar ali umas 3, 4, 5, 6 semanas e ser apenas uma tristeza. Aí a gente costuma dizer um estado meio deprê, né? E da depressão, que muitas vezes ela vem de uma tristeza não fundamentada. Eu não sei de onde vem essa depressão, essa tristeza. Isso não significa que não exista uma causa lá na infância, uma circunstância que vem se agravando ao longo da vida, né? Então, é mega importante que a gente entenda diferenciar a tristeza, porque somos seres humanos e, como seres humanos, todas as emoções são importantes aí para o nosso bem-estar como ser humano. E isso é mega interessante, porque a gente vive num momento onde as pessoas não podem mais ficar tristes, que as pessoas julgam, né? Então a gente não pode mais ficar triste, porque quando a gente está triste, as pessoas têm uma tendência de dizer: não fica triste, não fica assim. E na verdade é o contrário. Se você está triste, viva essa tristeza. Tem uma música, acho que é o Frejá que canta, né? Que ele diz assim: que se for para você ficar triste, que seja por um dia e não por uma vida inteira, né? Então, muitas vezes, por a gente não se permitir viver as nossas emoções, não viver as frustrações, a gente acaba agravando todas as circunstâncias do nosso dia a dia. A gente vai empurrando tudo isso para debaixo do tapete. E quando a gente vai empurrando todas as circunstâncias para debaixo do tapete, a gente pode ficar como uma panela de pressão, prestes a explodir. Porque uma hora a gente tem que limpar essa sujeira. E uma hora a gente tem que olhar para a nossa história. E para falar sobre isso, de olhar para a nossa história, eu estou sem meu relógio aqui, depois se a Erika puder trazer, por favor. Olhar para a nossa história, porque eu vou falar um pouquinho da minha história aqui, e num momento onde eu tive ali eu vou dizer uma leve depressão, porque não foi por um período muito longo, né? Eu tinha mais ou menos uns 28 para 29 anos, eu estava para completar ali meus 29 anos, e eu estava numa circunstância financeiramente bem, eu e minha esposa Érica estávamos bem, o Gabriel, que era o único filho que nós tínhamos naquele momento, estava bem, de saúde, então estava tudo correndo bem, mas eu não estava bem. E eu me perguntava e eu me questionava muito por que eu estava sentindo, por que eu estava sem energia para fazer as atividades do dia a dia. Eu não queria mais ir trabalhar, eu não tinha muita vontade de conversar com as pessoas, porque eu não estava conseguindo me entender. Então, como é que as pessoas iriam conseguir me entender? Quem conseguiria fazer as perguntas certas para que eu pudesse falar o que eu estava sentindo? Então, eu passei por um momento ali bem delicado nesse momento, onde realmente eu nem trabalhar não estava indo. Eu tinha escola nesse período,
E eu ligava para os funcionários que eu tinha lá, para os meus colaboradores, perguntava se estava tudo bem, se tinha alguma coisa urgente, e eu ia só no extremo necessário ali. E eu comecei a me questionar exatamente por que eu estava sentindo aquilo, né? Por que aquilo estava mexendo tanto comigo, o que é que estava acontecendo? E no meu caso específico, houve um gatilho que foi, assim, importantíssimo de eu entender para eu poder conseguir me libertar desse padrão. Eu precisava olhar para algo da minha história e que eu não tinha olhado ainda muito bem. E aí eu fui olhar para essa história e tirar essa tristeza que estava lá mal resolvida dentro de mim. Quando eu tinha 28 para 29 anos de idade, foi a mesma idade que meu pai morreu. Meu pai morreu com 29 anos de idade. E coincidência ou não, né? Ou sim, eu tinha 5 anos quando meu pai faleceu. E o Gabriel, que é o meu filho mais velho, também tinha 5 anos. Então houve um padrão de coincidências que se transformou num gatilho para o meu caso ali, para gerar tudo aquilo. Eu era muito pequeno quando aquilo tudo aconteceu. Eu não vivia aquela tristeza da maneira como... Não sabia nem interpretar, né? Eu via as pessoas tristes ao meu redor. O sentimento que ficou naquele momento ali, mais tarde como adulto, buscando as raízes, foi de abandono. Mas que gerou uma consequência no futuro. Onde quando coincidiu a idade que meu pai faleceu com a mesma idade que eu tinha... e a idade do meu filho, e existiram outros padrões de coincidência, e gerou essa circunstância, e eu tive esses sintomas, tive essas emoções, e graças a Deus eu consegui olhar para essa história e consegui desarmar esses gatilhos para que eu pudesse seguir a minha vida. Só que muitas vezes é necessário vários meses de processos terapêuticos, às vezes de anos, para a gente entender alguns gatilhos para poder entender. Claro que aqui eu estou falando de alguns fatores emocionais e não vai dar para abranger todas as questões aqui nessa live de hoje, né? Então eu consegui entender esse processo, consegui sentir essa dor, vivenciar essa dor, tirar isso de lá de trás para que eu pudesse seguir adiante. E os pensamentos que eu tinha naquele momento eu olhava para a Érica, para minha esposa, e olhava para o Gabriel, para o meu filho, e eu pensava, né? Se eu morrer hoje, o que vai ser desse menino? O que vai ser dessa mulher, né? E na verdade eu não estava falando de nenhum deles dois, eu estava falando de mim, eu estava falando da minha história. Porque a pessoa que ela tem depressão, ela tem uma tendência muito grande de criar histórias mentais. Ela cria cenários e vai criando historinhas mentais dentro da cabeça dela. E essas historinhas vão se agravando e ele vai montando cenários e aquilo vai roubando toda a energia da pessoa. E a pessoa não tem mais força para poder seguir adiante. E isso porque muitas informações estão gravadas ali no hipocampo, na amígdala, né? Então existem informações ali com essas estruturas, que gatilhos e informações que vão coincidindo e que vão desencadeando mecanismos no nosso corpo que vai gerando toda essa circunstância. Então aí nesse meu caso, então a lição do primeiro caso não é frescura e busca ajuda. O segundo caso, que é o meu caso aí, é entender, buscar ajuda de um profissional para tentar entender quais foram os gatilhos, qual é a raiz dessa circunstância, um padrão perfeccionista muitas vezes, né? Porque a gente vive num mundo onde a gente é muito cobrado, existe muita comparação e isso acaba sugando a nossa energia. Então, se nós somos seres únicos, com características únicas, é injusto a gente se cobrar, né? Se comparar.
mas a gente, de uma maneira geral, a sociedade, as pessoas, elas têm uma tendência de fazer com que a gente se compare a outras pessoas. E isso, quando a gente mesmo não faz isso, né? E isso vai sugando a nossa energia, e isso é muito injusto com a gente, porque somos seres diferentes, então não é possível, é injusto esse tipo de circunstância. Então, a lição desse caso aqui é olhar para a nossa história. Muitas vezes vai precisar de ajuda de um profissional para essa circunstância, encontrar os gatilhos, o que pode ter gerado esse mecanismo, desencadeado esse mecanismo e feito com que a gente venha sentindo essas sensações. E foi muito interessante eu entender isso, porque um dos gatilhos aí para mim foi a idade dos meus filhos, porque como eu tinha 5 anos quando meu pai morreu, quando o Gabriel fez 5 anos e coincidiu com a idade que meu pai morreu, a mesma idade que eu tinha naquele momento, então esses gatilhos foram fortes. Só que quando o Miguel, que é o meu segundo filho, fez 5 anos, eu senti emoções parecidas, mas aí eu já sabia o que poderia estar por trás disso. E naquele momento eu usei isso a meu favor e eu comecei a trabalhar a meu favor para sair dessa circunstância. E tem uma coisa muito interessante que aconteceu comigo. Antes do meu pai falecer, ele me deu uma bicicleta. Essa é uma história que eu conto muito para os meus alunos lá na sala de aula, né? E essa bicicleta, uma última memória que eu tenho ali do meu pai, ela dava problema sempre no pneu. Então eu lembro do meu pai indo comigo de mãos dadas até perto da onde eu moro hoje, de onde o Gabriel mora, que é o meu filho mais velho. Tinha uma bicicletaria. Eu lembro do meu pai pegando na minha mão, na minha mão com a mão direita e na mão esquerda a bicicleta, e a gente atravessando a rua para encher o pneu da bicicleta. Então teve esse outro gatilho de coincidência. E é interessante que nós demos uma bicicleta para o Gabriel quando ele tinha 5 anos de idade. E quando eu entendi esse gatilho, eu disse para minha esposa, para a Érica, né? Eu não vou dar bicicleta para o Miguel. Olha só, estava punindo o meu filho para isso não se tornar um gatilho ali para mim, né? Mas a vida, ela foi tão generosa que, na verdade, a madrinha do Miguel, a minha cunhada, quando o Miguel fez 5 anos, deu uma bicicleta para ele. E por incrível que pareça, vocês não vão acreditar, a bicicleta também dava problema no pneu. E aí eu comecei a olhar para aquela história, para aquele padrão de coincidências e me divertia um pouco com aquilo. Claro que existia um pouco de tensão, né? Mas eu consegui entender que a minha mente estava criando tudo aquilo. E pasmem para essa história. A Isabela, que é a nossa filha caçula, eu falei a mesma coisa para a Érica. Eu não vou dar bicicleta para ela. E aí, quando a Isabela fez 5 anos de idade, a madrinha dela perguntou o que ela queria ganhar de presente. Adivinha o que ela queria, o que ela pediu? Uma bicicleta. Então, quando eu olhei para esses gatilhos que foram se montando, eu fui desarmando eles com o entendimento que era uma informação distorcida. Eu tinha criado um programa dentro da minha neurologia que ele era distorcido, que ele precisava ser readequado. E eu fui fazendo isso para que eu pudesse sair dessa circunstância, né? Claro que ali na Isabela, no Miguel eu não era terapeuta ainda, mas na Isabela eu já estava estudando, então foi mais simples de eu entender todo esse processo. E hoje é mais simples para eu olhar para toda essa história depois de terapeuta e ter já tratado muitas pessoas, né? Então entender que muitas vezes existem gatilhos que nem sempre a gente tem consciência, mas que a vida ela pode ser generosa com a gente e com a ajuda de um terapeuta a gente conseguir entender os gatilhos que despertam essas emoções aí na gente, né? Então, essa é a segunda história aí para contar para vocês. Então, antes de eu ir para o terceiro caso, para falar de depressão de novo, só salientando aqui, né? Depressão é uma doença crônica, que precisa de ajuda de um psiquiatra.
parte de uma tristeza profunda, aparentemente sem uma raiz ali conhecida, um sentimento muitas vezes de uma dor, de uma amargura, de uma desesperança, a pessoa está sem esperança na vida, e muitas vezes com um sentimento de culpa muito grande, que muitas vezes ela não tem nem noção de onde vem essa culpa, tá? Todos nós passamos por momentos tristes, e isso faz parte da nossa condição humana. Viver essa tristeza faz parte desse processo, e é importante para que a gente entenda, não viva num padrão perfeccionista, e se aceite dentro dessa vulnerabilidade para que a gente possa seguir adiante. Então, meus amigos, se em algum momento você estiver triste, digo aqui, você tem o direito de estar triste. Não joga essa sujeira para debaixo do tapete. Olhe para ela, respeite ela para que você possa seguir adiante. Se você estiver, eu vou falar daqui a pouco a depressão e a raiva e a vontade de sumir, é o próximo caso que eu vou contar aqui para vocês. Eu não tinha pensamentos suicidas quando eu passei pela depressão, mas eu tinha muito medo de morrer. E muitas pessoas, quando estão no estado depressivo, estão no estado de desesperança muito grande, parece que a vida delas não tem solução, parece que aquele problema, que nem sabe qual é o problema na verdade, não tem solução. Então, ela precisa se agarrar a uma esperança. Muitas pessoas criticam o apego, mas às vezes num momento como esse, a pessoa ela precisa se apegar a algo externo para que ela possa conseguir forças para seguir adiante, tá? No finalzinho eu vou dar algumas sugestões aqui que podem ajudar vocês aí, e para quem é terapeuta e para quem está passando por essa circunstância, né? E se vocês tiverem alguma pergunta aí, algum questionamento, por favor, façam uma pergunta que eu vou, no finalzinho da live, eu vou tentar responder aqui, se houver tempo hábil para isso também, para poder colaborar aí dentro do processo de vocês também, tá? E o terceiro caso aqui que eu tenho para contar para vocês é da minha esposa, da Érica. A gravidez da Érica, do Gabriel, que é nosso filho mais velho, foi uma gravidez assim muito desejada, muito esperada, nosso primeiro filho, né? E a gente curtiu muito todo aquele momento. Mas após o nascimento do Gabriel, a Érica teve depressão pós-parto. E levou um tempo até a gente entender toda essa circunstância. E eu até perguntei para ela antes da live aqui quais eram as sensações que ela sentia, né? E uma das sensações que a Érica sentia naquele momento era... ela tinha vontade de sumir. Ela tinha vontade de entrar dentro de um buraco e sumir, não falar com ninguém. E sentia muita raiva dentro dela. E levou um tempo para a gente entender quais foram os gatilhos que geraram essa depressão pós-parto, né? E uma das circunstâncias aí, independente do quadro da Érica, um desequilíbrio hormonal pode gerar uma circunstância como essa, né? Um desequilíbrio da tireoide, um hipotireoidismo, pode afetar, e esse desequilíbrio da tireoide ele pode gerar todos os sintomas que uma depressão gera também. Então, por isso que é muito importante que a gente busque ajuda de um profissional para entender se está tudo bem com o nosso corpo ali, para que a gente possa sair dessa circunstância, tá? Então ela sentia muita raiva e vontade de sumir. E quando a gente, com o tempo que a gente levou um tempo para a gente entender tudo isso, foi um momento delicado, inclusive ali no nosso casamento. E tem uma coisa que eu digo muito ali para as pessoas, né? É que tem alguns momentos na vida... ontem eu e a Érica completamos 25 anos de casado. E tem momentos
na vida de um casal que a responsabilidade talvez ela seja mais de um do que de outro. A responsabilidade de um relacionamento dar certo é dos dois. Mas existe alguns momentos que talvez seja mais de um ou de outro. Claro que não por uma vida inteira, mas por algum momento. E naquele momento a Érica estava doente, ela estava em desequilíbrio. Ela não estava bem. Então, foi muito importante ali a gente entender tudo o que estava acontecendo. Foi um momento muito delicado. A gente tinha 6 anos de casado naquele momento, 6 para 7 anos. E foi muito importante que o amor, o respeito e a vontade de fazer com que o nosso casamento desse certo, existisse a paciência para poder ajudá-la, porque ela não estava bem, mas a gente não sabia, mas a gente foi continuando, tentando até a gente descobrir o que ela estava. Então ela teve a depressão pós-parto e depois ela teve o hipertiroidismo. Graças a Deus isso foi resolvido, tá bem, e aí vem hoje, né, o resultado disso, 25 anos de casados, e foi necessário cumplicidade dos dois lados. E quando eu fiquei mal, houve muita cumplicidade dela também em me ajudar. Então, se você estiver passando por uma circunstância parecida, ou seu cônjuge, talvez seja importante aí refletir que a pessoa está precisando de ajuda. Se a pessoa mudou o padrão de comportamento dela do nada, talvez exista ali algo por trás que precise ser olhado e ser respeitado, né? Então, foi essa circunstância que acabou nos ajudando. Então, do primeiro caso que eu contei ali sobre síndrome do pânico, qual é a lição que a gente pode tirar? A lição é depressão, síndrome do pânico e tantas outras patologias, não é frescura. A pessoa realmente perde o controle ali sobre a vida dela. E o respeito, tanto a essas pessoas que estão passando por esses processos, quanto o respeito que nós temos que ter por nós mesmos quando estamos passando por essa circunstância. Essa é a primeira lição. Do segundo caso, que foi a minha história, quais lições que a gente pode tirar? E se vocês conseguirem tirar lições aí dessas histórias que eu contei até agora, escrevam aí nos comentários, porque isso daí pode ser de ajuda de repente para você mesmo ou para os seus amigos, né? Do meu caso, a lição que eu tirei é que muitas vezes existem gatilhos que o nosso inconsciente traz de uma maneira surpreendente e que faz com que a gente sinta algumas emoções ali meio malucas. E que a gente precisa desarmar esses gatilhos, né? Existe um livro do Marshall Goldsmith, Efeito Gatilho, que é muito bom. Interessante aí, caso vocês queiram ler, ele pode ajudar vocês a entenderem melhor o que significa esses processos que eu estou dizendo de gatilhos, tá? E da história da Érica, o terceiro caso, as lições que eu tiro a pessoa, por mais que ela tenha passado por um momento muito feliz, logo em seguida pode vir um momento muito triste. E por mais que ela quisesse muito algo, às vezes ela não tem controle sobre aquilo que está acontecendo e não tem controle sobre o corpo dela, sobre as histórias que estão dentro da mente dela, as histórias dos ancestrais dela, e tudo isso pode refletir. E ter paciência, respeito e cumplicidade também pode ajudar as pessoas. A gente só pode ajudar alguém se você estiver com depressão, né? Isso aí é para você. A gente só pode ajudar alguém quando essa pessoa ela quer ser ajudada. Se ela não quer ser ajudada, não tem como a gente ajudar. Então, se você estiver passando por alguma circunstância como essa, lembre disso. É necessário, na maioria das vezes, que a gente busque ajuda e peça ajuda para as pessoas que estão à nossa volta para que possa sair dessa circunstância. E é um processo muito desafiador. Olha o que a Érica está colocando aí, ó. Na época gerou muita culpa. Eu tinha acabado de ser mãe de um filho muito desejado.
Não entendia porque queria sumir. Foi extremamente doloroso. Não vai dar para contar a história toda aqui hoje, né? Mas foi importante a gente olhar para tudo isso. Mas foi triste, mas foi libertador. Aí é que tá, a gente não fugiu, a gente não jogou a história para debaixo do tapete. E quando a gente fala isso para as pessoas, nos cursos, nos treinamentos que a gente dá, não é com o intuito de que as pessoas se sintam tristes com a história, mas sim de entender que existe solução, que existe a possibilidade da gente sair dessa circunstância, mas que é necessário a gente pedir ajuda, que é necessário a gente buscar um profissional, que é necessário a gente entender que a gente é ser humano e que sim, a gente vai sentir muitas emoções mesmo. Rose colocou aqui, como fazer quando a pessoa não aceita? Qual seria a melhor forma de abordar? Ah, legal, Rose, já respondi aí, né? Maravilha, né? Muitas vezes, Rose, isso que você colocou aí, tem uma outra coisa que gera depressão, eu não ia falar aqui hoje, mas eu vou dar um gancho aqui, talvez pode ajudar algumas pessoas. Muitas vezes, a pessoa não vive um luto. E quando ela não vive um luto, da maneira como precisa ser vivida, que o luto tem as fases dele, né? Ela pode ficar ali presa dentro desse padrão até que ela se permita viver esse processo, tá? Talvez em algum outro momento eu faça uma live sobre isso, porque dá para explorar numa live inteira todo esse processo, tá bom? Espero que tem mais algumas coisas para eu falar aqui, mas eu espero que tenha ajudado já vocês aí, tenha dado alguns nortes. Vou falar de mais alguns sintomas aqui, como a reflexologia pode ajudar e vou ver aqui as perguntas que colocaram, né? A Simone colocou aqui, ó. Já passei por esse momento de depressão e raiva. Melhorei por um tempo e estou nessa circunstância novamente. Se é necessário, às vezes, um período longo para a gente se conectar a algo, a um propósito, a uma missão. A primeira coisa é que muitas vezes a gente está num estado de sobrevivência. O que é um estado de sobrevivência? A gente está apenas vivo ali, sem sentido. Então a gente precisa se conectar a algo, dar um sentido maior à nossa vida, né? Porque, como a Érica costuma dizer muito aí nas lives que ela faz, né? Tudo depende muito do significado que a gente dá às circunstâncias, né? Deixa eu ver aqui, a Silvia. Acordei com o homem todo de preto ao lado da minha cama. Rose, talvez seja necessário a ajuda de um profissional para poder ajudá-lo, tá? Nós homens, nós temos uma tendência de ser muito durões, né? A sociedade cobra isso da gente, homem não pode chorar, homem não pode ficar triste, o homem tem que ser o porto seguro da família, e às vezes a gente não permite mostrar a nossa vulnerabilidade. E eu já passei por isso e é terrível, porque a gente fica tentando ser forte quando na verdade a gente está destruído ali por dentro, e muitas vezes a gente precisa se permitir viver essa vulnerabilidade, esse processo, para que a gente possa seguir adiante, tá? Que a Maria José colocou aqui, quando o interagente está com depressão e falta nas sessões, como posso ajudar a pessoa? Ela fala, não vou porque estou mal. Maria José, quando a pessoa tem uma depressão profunda, muitas vezes ela não tem força mesmo para esse processo. Às vezes precisa ser um pouco mais incisivo, mas com respeito, para que a pessoa se disponha a fazer um tratamento para fazer. Uma coisa que ajuda muito quando a pessoa está com depressão são exercícios físicos, né? Porque libera muitas endorfinas. Só que a pessoa que tem depressão, ela não tem vontade nem de sair de casa, né? Como é que ela vai fazer exercício físico? Como é que a pessoa que está com depressão vai sair de casa para fazer terapia, né? Então a pessoa às vezes não tem forças para isso. E aí vai da gente dar clareza para a pessoa
de que ela tem que começar, ela tem que fazer alguma coisa para sair, ela precisa se ajudar. Desculpa, ela precisa se ajudar. Nós estamos aqui para ajudar as pessoas, mas ela precisa primeiro se ajudar. E para ela se ajudar, é necessário alguns passos dessa pessoa, né? E para que ela consiga. Maria José, tava faltando eu falar uma coisa aqui que eu vou aproveitar o que você escreveu aqui agora. Ela nem saiu da cama hoje. Quem tem depressão, Maria José, muitas vezes tem uma depressão chamada depressão sazonal. Mas mesmo quem não tem a depressão sazonal, que tem a depressão comum, quando acontece isso que eu vou falar agora, influencia nessa pessoa também. Nesse período de frio, de céu mais cinza, menos sol, a pessoa tem menos força, ela tem mais dificuldade. Então, a gente precisa muitas vezes alertar a pessoa sobre isso, né? E pedir para que a pessoa, de repente, consiga compreender esse processo e entender que, sim, ela vai ter mais dificuldade, mas que é importante ela fazer um esforço para ela poder se ajudar. Beleza? Deixa eu ver se existe mais coisas aqui que eu não falei para vocês aqui nas minhas anotações, né? Então, a depressão, ela parte de um distúrbio físico, emocional e químico. Muitas vezes, ela parte de um padrão perfeccionista, onde a pessoa se cobra muito, faz muita comparação e a sociedade já se cobra muito. Então, tem tudo isso aí. Muitas vezes, a pessoa tem ideias suicidas e isso é muito forte dentro da pessoa e é importante que ela busque ajuda. A pessoa que tem depressão, ela cria muitas histórias mentais. Então, tudo isso que eu estou falando agora, o que eu falar a partir de agora, é porque a reflexologia ela consegue ajudar através dos estímulos. Então, toda pessoa que tem depressão, que cria muitas histórias mentais, existem estímulos que na reflexologia a gente pode dar que ajuda a pessoa a diminuir essas historinhas que ela fica criando, esses pensamentos negativos. A pessoa tem uma tendência muito grande de se conectar ao negativo, de falar coisas negativas, e isso vai sugando toda a energia dela. E a reflexologia é de grande ajuda nesse caso, que faz com que a pessoa diminua. Porque as historinhas mentais, elas partem de um princípio delas ficarem aqui dentro da nossa mente. Aquela voz interior que fica aqui dentro falando com a gente. Então ela parte desse princípio e como a gente não verbaliza as palavras, as falas, dentro do nosso inconsciente ele entende que a gente está remoendo aquilo. Então o ideal é que a gente consiga verbalizar as palavras e que a gente fale para que a gente possa escutar e, se possível, com um profissional capacitado para que ele possa ajudar a gente a sair dessas histórias mentais. A pessoa que tem depressão, ela tem uma tendência muito grande a reclamar. Ela tem uma tendência de reclamar de quase tudo. Então, se você não tem depressão e reclama muito, não estou dizendo que você vai ter uma depressão, mas toma cuidado, porque frases de Facebook, né? Quem reclama, clama. Então, tente mudar esse padrão, né? Deixa eu ver o que a Alessandra colocou. Muita alegria ou felicidade junto com muita reclamação, apesar de alegria, pode ser um comportamento de depressão? Isso está muito relacionado à oscilação de humor, né? Muita felicidade e muita, de repente, reclamação de tristeza. Pode ser oscilação de humor muito forte, até, dependendo do caso, ali um distúrbio de bipolaridade. Não estou fazendo nenhum diagnóstico aqui não, tá? A pessoa precisa procurar um especialista para entender. Mas se for uma oscilação de humor, na reflexologia também a gente, através dos estímulos, consegue ajudar a pessoa a ter um equilíbrio maior sobre isso, tá? Muitas vezes a pessoa que tem depressão, ela tem a insônia, e a reflexologia é mega eficaz no tratamento de insônia. A pessoa muitas vezes tem o intestino mais preso, uma má digestão, ali uma constipação, né? A reflexologia também é mega eficaz nessa circunstância. A pessoa tem muita angústia. Tem um vídeo, eu não sei se está no YouTube,
Tem o canal da Cetar lá, tem poucos vídeos ainda, mas eu não sei se está no canal da Cetar ou se está aqui no Instagram, que eu ensino a ver no pé a sinalização de angústia. Então, quando a pessoa tem a sinalização que está lá naquele vídeo, é uma sinalização de que a pessoa tem angústia. E a reflexologia é mega eficaz de ajudar a pessoa a resolver essa questão de angústia. E a angústia, ela parte de um princípio ali de onde a gente às vezes não consegue entender soluções para os nossos conflitos. A gente se sente muito pequeno diante dos conflitos. E por isso que muitas vezes a gente sente angústia, tá bom? O que mais aqui? Muitas vezes a pessoa se sente muito insegura. A reflexologia também é de grande ajuda nesse caso. A pessoa tem uma tendência a ser muito pessimista quando está com depressão e se conecta muito a essas circunstâncias. Então, o tipo de programas de televisão que essa pessoa assiste, ela tem uma tendência de ser mais melancólica, de ficar mais assim, num estado meio lento, sem força, cabisbaixo, sem muita energia, sempre mais retraído, né? Então, tudo isso são sintomas ali da depressão também, tá bom? O que mais aqui que eu poderia falar para vocês hoje? Eu não falei sobre a apatia, né? A depressão, ela pode ir para um estágio tão profundo que ela pode chegar ali no estágio de apatia. E o que seria um estágio de apatia? Ela vem por um princípio de tanto fez, tanto faz, já não me importo mais. E esse estado de apatia, nós reflexoterapeutas, a gente consegue identificar pelas unhas. Então, quando a gente olha para as unhas do nosso interagente, é possível identificar se essa pessoa está dentro de um estado de apatia. Então, se você tem depressão, se você tem um conhecido e quer sugerir para ele um tratamento de reflexologia ou pelo menos uma avaliação, entre em contato com a gente. Se a pessoa quiser vir até a Cetar para se tratar com alguns dos profissionais que a gente tem aqui que atende dentro da escola, ou se não for tão perto assim da sua casa, Cetar, fale para a gente de onde você é, que se a gente conhecer alguém próximo, um terapeuta próximo de você, a gente vai indicar para que essa pessoa possa fazer uma avaliação segundo o método da reflexologia. Não é um diagnóstico, mas é um método baseado no conhecimento que a gente tem de reflexologia. E para poder ajudar essas pessoas, né? Deixa eu ver aqui o que o Francis colocou. Tem uma amiga que tem um problema de tireoide, inclusive teve alguns conflitos no trabalho, seu problema expressivo. Isso está atrelado ao seu problema. O Francis, é muito provável, tá? Verifique com essa pessoa, eu não sei qual é o distúrbio que ela tem na tireoide, né? Mas verifique com essa pessoa se ela procurou um endocrinologista ou até um ginecologista. O mais adequado é o endócrino, né? E para ver se ela está tomando a medicação certa ali pro distúrbio que ela tem, para que possa cuidar, porque sim, uma disfunção de tireoide pode deixar a pessoa num estado depressivo, irritado, com raiva e sem energia para fazer nada, muito insegura, muito indecisa. Então pode ser um agravante. Então é necessário que ela busque a ajuda de um profissional para ela poder entender melhor esse processo. E se ela está com problemas no trabalho, se esse padrão de comportamento dela no trabalho mudou, é muito provável que esteja atrelado a isso. Então, sugira a ela, de repente, ou peça para ela assistir essa live, ela vai ficar disponível por 24 horas, né? Para ela assistir a live e buscar a ajuda de um profissional para que ela entenda ali o que está acontecendo na tireoide dela, né? Deixa eu ver o que a Fernanda colocou aqui. Pessoa que é muito influenciável pelo ambiente ou pessoa que convive. Pode ser sintoma de depressão ou transtorno de humor. São as pessoas, se foi o que eu entendi, né, Fê? São pessoas esponjas que absorvem muito o que está acontecendo ali no ambiente. É possível que ela, como ela absorve muito o que está acontecendo no ambiente, se ela estiver num ambiente triste, ela vai ter uma tendência de ficar mais triste, né? É que aí já existem outras circunstâncias ali influenciando também. Mas sim, o ambiente pode influenciar no que a gente está sentindo. A gente
acho que já falou em algumas lives aqui sobre isso. Então, o ambiente pode influenciar. Então, se você estiver num ambiente onde as pessoas reclamam muito, são muito pessimistas, você já tem uma tendência à depressão, isso também pode favorecer aí para você agravar todos os sintomas que você está sentindo. Lembre-se sempre, se você estiver passando por essa circunstância, busque ajuda. Uma circunstância que acontece muito, lembrando do primeiro caso lá que eu comentei aqui, que está com depressão, ela tem muito medo de ser julgada, porque ela mesma se julga muito por tudo aquilo que ela está sentindo. Então ela acaba não conseguindo falar dos sintomas dela. Isso acaba prejudicando, que ela vai sufocando todas aquelas emoções e vai se tornando uma panela de pressão, como eu disse aí no meio da live, né? E prestes a explodir. E por isso que muitas vezes vem os pensamentos suicidas, porque ela não vê esperança para ela sair daquela circunstância. Muitas vezes o terapeuta é a última esperança que essa pessoa tem para se conectar a algo e entender que sim, ela tem uma patologia que precisa ser tratada. Beleza, galerinha? Estou já chegando no finalzinho da live aqui. Se tiverem alguma pergunta, quiserem fazer alguma colocação, por favor, coloquem aí. Então, exercícios físicos podem ajudar. Muitas vezes a pessoa tem que ir na marra mesmo, né? Porque ela não tem força para nada. Às vezes, como a Maria José colocou, ela não tem nem forças para fazer a terapia, que de repente está fazendo bem para ela. Então, mas não ache que é você. Muitas vezes é porque a pessoa não tem forças mesmo pelo estado que ela tá, né? E tem dias que fica mais difícil ainda da pessoa levantar da cama. Fora isso, a pessoa que tem depressão, muitas vezes ela tem uma tendência de estar muito ansiosa, né? E ela tem uma tendência de comer muito doce. E aí ela acaba muitas vezes engordando. E isso gera outras circunstâncias aí para ela, né? Então, uma das circunstâncias aí, de repente, é se a pessoa come muito doce, de repente dela não comer tanto doce assim, ter uma alimentação mais saudável, para que ela possa sair disso. Cauã, tem algum ponto no pé que é possível identificar a depressão? Cauã, a reflexologia, ela não faz diagnóstico. Nós temos um método de avaliação baseado na reflexologia. E nós tratamos a pessoa que está com depressão baseado nos sintomas que ela está sentindo. Um profissional capacitado, que já estudou bastante, ele consegue entender ali como o pé está, uma linguagem de que a pessoa pode estar no estado depressivo. Mas lembrando, nós não fazemos diagnóstico, tá? Mas nós tratamos baseado nos sintomas e é muito eficaz o tratamento de depressão através da reflexologia. Oi, Leide. Boa noite. Deixa eu ver aqui. Ele tomar bastante água, o suficiente para o peso, eliminar toxinas. Também é mega importante ali tomar bastante água. Beleza, galerinha? Agora, no mês de agosto ou de setembro, nós vamos ter um dia lá na CETAR que nós vamos ter demonstrações gratuitas de reflexologia. Então, o dia que a gente tiver isso, a gente vai comunicar para vocês. E, de repente, quem quiser ir lá conhecer um pouquinho da reflexologia, vão ser demonstrações gratuitas para que as pessoas conheçam um pouco da técnica. Porque, apesar de ser uma técnica maravilhosa, poucas pessoas conhecem. Boa noite, Angelina, mamãe que chegou aqui na live agora. Espero que o bebê esteja bem aí. Galerinha, tá dando a minha hora aqui, preciso terminar. Foi muito bom estar aqui com vocês novamente. A reflexologia é mega eficaz no tratamento de várias circunstâncias e busque um reflexoterapeuta próximo de você. E se você gosta de ajudar pessoas, quer uma profissão maravilhosa, onde a gente se sente
muito bem como ser humano, ajudando pessoas e tendo isso como profissão, venha fazer o curso com a gente. Nesse final de semana a gente tem o curso, começa mais uma turma nova da formação em reflexoterapia. São 18 meses de curso e é incrível. É um curso fantástico. Tem muitas pessoas aqui na live que fazem o curso com a gente. Depois vocês podem perguntar para eles, tá bom? Deixa eu ver aqui, alguém colocou alguma coisa aqui. Uma criança de 3 anos que dorme muito mal. O que posso fazer além dos estímulos físicos? Tem um suco de melão com pera. Tem que ser, se possível, na centrífuga. 1 hora antes dele dormir. 3 fatias de melão, uma pera média, sem água, sem açúcar. 1 hora antes da criança dormir pode ajudar ela a dormir, tá? Mas a gente precisa entender, né, seria necessária uma avaliação melhor ali do caso para entender se de repente não tem outras circunstâncias ali envolvidas, se de repente não é uma influência do ambiente que está fazendo com que a criança durma muito mal, porque uma criança nessa idade geralmente tem que dormir bem. Beleza, galerinha? Acho que o tempo terminou. Gratidão a todos vocês. Amo muito fazer o meu trabalho e estar aqui com vocês. Uma boa noite. Muito bom. Que Deus abençoe vocês grandemente e uma ótima noite de sono. Fiquem com Deus.